Qual o melhor livro para aprender português sozinho ou sozinha? É exatamente o que eu vou falar com você nesse vídeo, tá? Antes do vídeo começar, eu preciso avisar que a gente tem legendas para você em português e em inglês. Então, se você não entende completamente o português do Brasil, se você precisa das legendas para te ajudar, não tem problema nenhum, é só você ativar para continuar assistindo. Combinado? Então, vamos para o vídeo. Bom, eu sei que muita gente começa a estudar um idioma sozinho ou na internet, tá? Usando materiais da internet. E não tem problema. Inclusive, eu acho muito positivo você ter livros para te ajudar nesse processo, para que você consiga saber o que você precisa estudar, tá? O livro, ele dá para você um direcionamento de quais assuntos, quais habilidades você precisa aprender. Então, por exemplo, quando você começa a estudar português, você sabe, você descobre que a gente tem conjugação em português. Então, a gente vai ter tempos verbais com conjugações diferentes e tendo um livro em mãos, isso vai te ajudar porque o livro vai mostrar exatamente como funciona e qual o momento de aprender cada coisa, tá? Então, o livro, ele dá para você uma sequência. Então, é muito importante você ter um bom livro para te ajudar a aprender português, principalmente se você está fazendo isso sozinho, tá? Se você tem um professor ou um curso para te ajudar, não tem problema, porque o professor ou o curso vai dar para você uma sequência. Você vai aprender as coisas na hora que você precisa aprender. Mas se você está estudando no começo sozinho, sem ninguém, é importante sim ter um livro como guia. E aí esse livro vai dizer a ordem para você estudar os conteúdos e aí sim usar materiais da internet para complementar essa aprendizagem, tá? Eu acho muito legal estudar idiomas sozinho, muito interessante. Eu estudei inglês sozinha por muito tempo e realmente dá sim para você aprender muita coisa, dá para você ter uma evolução muito boa antes de você ter um professor ou ter um grupo para te ajudar nisso. Combinado? Então, eu decidi fazer esse vídeo para dar algumas dicas para quem está procurando livros para aprender português. Eu separei para você hoje dois livros, estão aqui nas minhas mãos, dois livros que eu gosto muito, que eu já usei muito, são livros que eu conheço, são livros que eu tenho comigo aqui na minha casa, e eu conheço esses livros, eu sei as atividades que tem nesses dois livros, e eles são muito positivos, então por isso eu decidi trazer os dois. Eles são bem diferentes, mas também são bons e têm os dois características diferentes, tá? Bom, o primeiro livro que eu recomendo para quem quer aprender português sozinho é esse aqui, Portuguese for Dummies. Esse livro, ele é muito... Vou deixar a foto dele aqui. Ele é muito conhecido entre as pessoas que querem aprender português. Quando você coloca na internet livro para aprender português, com certeza esse livro ele vai aparecer para você, tá? É um livro muito positivo porque ele tem um CD, então você tem a pronúncia de como falar as coisas em português, você tem dicas de expressão, você tem muitas dicas de gramática e o mais importante, ele tem dicas sobre cultura no Brasil. Ele foi escrito pela Karen Keeler, tá? E ela, pelo que eu entendi, ela não é brasileira, ela é uma estrangeira que morou no Brasil, então ela escreve o livro realmente com a ótica de uma estrangeira aprendendo português, então isso é um ponto positivo e pode te ajudar, tá? Uma outra coisa legal é que para quem está começando, para quem está aprendendo sozinho, usando um livro,
esse livro ele tem explicações em inglês. Então, isso pode ser um ponto negativo para algumas pessoas, mas para quem está começando, pode ser positivo, porque ele vai te ajudar muito mais se você está no começo, tá? Então, isso pode ser positivo, porque ele tem explicações em inglês. Uma coisa muito positiva é que, além do CD, esse livro também tem dicas de pronúncia. Então, você tem o CD para aprender a pronunciar bem o português, e também você tem dicas de pronúncia. Então, aparece essas pequenas dicas sobre como você pronunciaria palavras do português se você fala inglês. Se você é um falante de inglês, então, você tem essas dicas para te ajudar no livro inteiro. Então, isso ajuda muito e pode ser muito positivo. Mas, Dani, quais os pontos negativos desse livro? Bom, eu acho que um grande ponto negativo desse livro é que ele está em inglês, tá? Então, isso pode ajudar você se você está começando, if you are just studying Portuguese. Então, isso pode te ajudar muito, mas também pode ser uma coisa não legal, pode ser uma coisa não positiva, se você gosta de fazer uma imersão completa no idioma, o que eu recomendo. Então, eu gosto de usar o inglês para ajudar no ensino do português, eu acho que ajuda muito falar inglês ou falar a língua do estudante, a língua nativa do estudante, mas também é importante usar mais o português do que o inglês. E esse livro não faz isso, ele tem uma grande parte em inglês, então isso pode ser um ponto negativo. Mas a ideia do livro é ser um guia para as pessoas que vão viajar para o Brasil ou que vai aprender português no começo, então talvez esse ponto não seja tão negativo assim. O próximo livro, o segundo livro que eu tenho para recomendar é esse aqui, o livro Samba, tá? Curso de Língua Portuguesa para Estrangeiros, Samba. Esse livro é o meu preferido, ele tem vários post-its, várias marcações. Eu gosto muito de estudar com esse livro e gosto de usar esse livro com os meus alunos também, tá? Por que que ele é positivo? Porque ele é 100% em português. Então, essa é uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem. Depende do seu objetivo, né? E depende também de quanto tempo você tem para se dedicar ao estudo do português. Porque como é um livro 100% em português, pode ser um pouco difícil para algumas pessoas e pode precisar de mais tempo de estudo, tá? Mas ele é um livro muito bom, ele é para iniciantes, ele começa do A1 até o A2, tá? A proposta dele é para ensinar o português básico, mas ele é muito completo e ele tem muitos textos e aspectos culturais. Ele tem áudios também, não tem o CD, mas você consegue baixar os áudios online. Então, é um livro muito interessante e realmente, na minha opinião, ele é um dos melhores. Além disso, ele tem muitos exercícios, então é um livro muito prático. Você consegue aprender teoria, aprender sobre a cultura do Brasil e também praticar com os exercícios de pronúncia e também exercícios de gramática. Então, eu considero esse aqui muito melhor, tá? Eu recomendo realmente esse livro, ele tem tabelas de conjugação, ele tem muitas coisas sobre o Brasil, ele é bem completo, tá? Então, eu considero esse livro melhor do que o Portuguese for Dummies, mas porque eu realmente gosto de fazer uma imersão no idioma, então depende também do que você procura. Ele é escrito pela Andréa Ferraz e Isabel Pinheiro, que são duas autoras brasileiras, e tem a proposta de fazer a continuação da sequência Samba. Então, esse é básico e as autoras têm a proposta de fazer os níveis B1, B2 e C1, C2,
os níveis intermediário e avançado da língua portuguesa, mas por enquanto, no momento, você só encontra para comprar a versão básica, então eu não sei se a versão intermediária e avançada serão feitas um dia, serão publicadas um dia, mas realmente, mesmo para quem não é 100% iniciante, esse livro pode ajudar muito, porque ele tem muitas informações sobre estilo de vida no Brasil. Então, se você quer conhecer como é a vida no Brasil, se você vai ficar aqui por um tempo, esse livro pode te ajudar a entender como funciona coisas como, por exemplo, o sistema de saúde brasileiro, como funciona ir no mercado, como funciona situações no banco. Então, tudo isso, todos esses aspectos culturais, o livro aborda, então realmente ele é muito completo. Bom, eu vou deixar o link para esses dois livros na descrição, tá? E eu quero também pedir o seu comentário para você recomendar o livro que você usa, o livro que você gosta de usar para estudar português, e coloca também um ponto negativo e um ponto positivo, porque assim os estudantes, as pessoas que usarem o seu comentário poderão escolher melhor, tá? E comenta também se você usa algum desses dois livros aqui e o que você acha de cada um deles, tá? Como eu disse, são as minhas impressões e opiniões pessoais como professora de português para estrangeiros, e também o ponto de vista de uma pessoa que aprende idiomas e que já utilizou muitos livros para estudar, tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre português e sobre o Brasil, e eu te vejo na próxima. Tchau!